Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar, ênfase ao análise, ao debate, uma conversa sobre, uma das datas mais controversas e, na minha concepção, uma das mais importantes, do calendário do nosso país, que é o dia 20 de novembro, que é o dia relacionado à consciência negra. Bem, o porquê que eu falo que é uma data que ela é a mais importante? Por que que nós devemos, pensar a consciência negra como uma data a ser lembrada, não apenas no dia 20 de novembro, mas sim todos os dias, principalmente por conta do seu caráter, da formação do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro ele não é um povo de predominância de um grupo. Então, o povo brasileiro ele é a mistura de vários grupos, de várias etnias, de vários povos, de várias culturas, e essas várias culturas estão concentradas dentro do território brasileiro, e com isso, fica bem claro também que nem todos os grupos étnicos presentes no nosso país são atendidos da mesma forma. Mas o negro, o índio, o branco, eles têm os mesmos direitos garantidos pela Constituição? Então, teoricamente, sim. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. E qual é a minha intenção aqui hoje? É trabalhar alguns conceitos, algumas visões que vão de encontro a esse mito da teoria da democracia racial, entre outros elementos, que é colocados para nós como parte da nossa cultura. E a gente sabe que não é bem assim. Então, então dentro desse contexto todo aí que nós vamos falar, principalmente sobre a questão da democracia racial, entre outras coisas. Então, nós vamos trabalhar a questão de uma visão da consciência negra, então, a igualdade e a equidade. Então, uma noção, uma nação democrática se constitui com o bem-estar de todos, e não apenas de um grupo. Então, quando nós falamos em uma sociedade, no caso a sociedade brasileira, ela não pode ser constituída apenas com o avanço de um grupo, de apenas uma etnia, mas sim de todas, para que todas alcancem o desenvolvimento pleno da democracia, e não apenas ficar num sentido figurado, ou de um faz-me dizer. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é uma questão do significado das palavras. Bem, então, o que é igualdade? Então, é a falta de diferenças, do mesmo valor de acordo com o mesmo ponto de vista, quando comparados com outras coisas ou pessoas, igualdade racial, igualdade salarial, igualdade de vagas. Então, quando nós trabalhamos essa questão de igualdade, nós também podemos dizer uma questão de meritocracia. Então, dentro da meritocracia, todos são vistos da mesma forma. Então, todos estão sendo tratados do mesmo ponto de vista, ou, teoricamente, todo mundo parte do mesmo princípio, ou do mesmo lugar. Só que nós sabemos que isso não é bem assim. Então, segundo ponto aí. Então, o princípio de acordo com o qual todos os indivíduos são sujeitos à lei e possuem direitos e deveres iguais. Então, a questão da justiça. Então, a questão de igualdade, então, todos são tratados da mesma forma. Então, todos os sujeitos são passíveis, possuem e os mesmos direitos e os mesmos deveres dentro da Constituição, que está lá desde 1988. Bem, então, na matemática, a relação entre grandeza do mesmo valor. Então, a fórmula que demonstra essa relação. Uniformidade, continuidade, igualdade de ânimo. Então, essa questão ela é tratada de vários pontos. A equidade, que muitos trabalham como sinônimo de igualdade, mas não é. Então, a primeira coisa que nós temos que entender que é característica de alguém que revela o senso de justiça, imparcialidade, isenção, neutralidade, duvidou da equidade das eleições, então duvidou que houve uma paridade das condições, que nem no caso, a questão de justiça. Então, aquela velha charge dos caixotes, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente,
Então, o que é ser equidade? Então, dependendo das condições de cada grupo, nós vamos criar condições para que aquele grupo tenha condições de competir com o pé de igualdade a uma determinada situação. Né? Então, a gente vai ver só um pouquinho mais para frente. Bem, então, correção do modo de agir, né, ou de opinar, em que a lisura, honestidade, igualdade tratou a coequidade. Então, a questão de lisura. Então, a questão de você dar condições para que aquela pessoa ela se desenvolva, né, mesmo que ela tenha um grande prejuízo no seu desenvolvimento, então ela tem que criar condições para que ela acelere esse processo de desenvolvimento. Né? Então, é isso que é igualdade, que é equidade. Então, a disposição para reconhecer a imparcialidade do direito de cada indivíduo, a empresa reconhecia a equidade de seus funcionários. Né? Então, a empresa ela vai reconhecer que todos os funcionários não têm o mesmo nível, né? Não têm a mesma formação, mas ela dá condições para que ele se desenvolva. Então, na etimologia, né, a origem da palavra equidade, do latim, é equitas, né, de você criar essa questão de planificar ou de corrigir erros que tenham sido cometidos anteriormente. Bem, por que eu estou falando isso aqui? Porque o nosso país ele trabalha uma visão muito forte de um sentido chamado democracia racial, que é o conceito que nega a existência de racismo no Brasil. Então, é tratada como um mito e ideologia que busca exprimir, né, essa vigência de uma suposta democracia plena que se estenderia às pessoas de todas as raças, né, em despeito da desigualdade motivada pelo racismo no país e por estruturas racistas, culturais, sociais, políticas que privilegiam brasileiros brancos. Então, essa visão de democracia racial, ele trabalha principalmente após, né, a abolição da escravatura como uma forma de minimizar as questões, né, que foram amplamente construídas a partir dos 300 anos de escravidão que o Brasil passou. Né? Então, o nosso país ele foi construído sobre os pilares da escravidão. Qual o maior problema disso? Que para minimizar esse sistema, né, se cria esse mito, que é bem trabalhado essa questão de mito, é algo que não existe, né? Então, uma ideologia que vai pregar o quê? E não há racismo no Brasil, né? Mesmo sabendo que o Brasil é um país que a maior parte da população que sofre os maiores índices de violência é a população negra. Bem, então, em termo, né, então denota a crença de que o Brasil escapou da discriminação racial vista, né, em outros países, como os Estados Unidos. Então, pesquisadores notam que a maioria dos brasileiros não se veem como racistas, mas alegadamente, né, não prejudicam ou promovem pessoas baseadas na raça. Então, graças a isso, enquanto a mobilização social dos brasileiros pode ser reduzida por vários fatores, como sexo, classe social, e a discriminação racial seria considerada irrelevante. Né? Então, nós temos vários líderes que trabalham essa questão de que é uma questão de que não há racismo. Qual é o maior problema do nosso país? É que o racismo existe, mas ele é tratado como um problema não de primeira linha, mas sim um problema, né, secundário. Então, a democracia racial, no entanto, é desmistificada por sociólogos e antropólogos, né, que estudam o preconceito por vários indicadores sociais, então, e econômicos, que revelam a desigualdade ligadas a etnias. Então, o preconceito está arraigado, né, à sociedade em larga escala. Portanto, a verdadeira democracia racial é uma meta ainda que está longe a ser atingida. Por enquanto, é um mito que tentam criar a imagem positiva da sociedade, que não consiste, né, não coincide com os fatos documentados. Então, no caso, no nosso país, né, então nós podemos fazer uma análise muito objetiva sobre as coisas que nós presenciamos na nossa realidade, uma questão de representatividade. Então, existe essa visão de querer distinguir, pregando que o Brasil não é racista, em uma comparação com os Estados Unidos, que até a década de 60 existia leis, né, que separavam as pessoas, leis segregatistas, que segregavam a população. Como também o que acontecia na África do Sul, as leis do apartheid, né, que vai criar, né, vão criar serviços exclusivos para um grupo e não englobavam a todos.
Então, isso vai fazer com que o Brasil ele crie esse mito, essa ideia de que não há, né, privilégios de um grupo em detrimento ao outro, né, mas nós temos desigualdades estudadas por vários pensadores. Né? Então, aquela visão que nós devemos, né, pensar na luta por essa igualdade, e não apenas aceitar, né, que esse discurso seja, né, imposto a nós como uma verdade absoluta que, né, deve ser questionável. Bem, então, o histórico. Então, foi uma visão corrente entre a elite brasileira, desde o final do século, né, do Segundo Império até o início da República, que o Brasil teria escapado do problema do preconceito racial, a partir da teoria de que o Brasil teria havido uma espécie de escravidão branda e uma harmonia entre os senhores e os escravos. Também era usual a comparação da situação racial observada nos Estados Unidos da América, então, daquela época, com a imagem de que se fazia a realidade nacional, concluindo-se que no Brasil os negros tinham um tratamento muito melhor. Bem, então, sempre levando em consideração alguns pontos de vista, a história ela não é neutra. Então, quem escreveu a história foram os europeus, ou os descendentes dos europeus. Então, isso vai minimizar um ponto de vista, a construção de uma identidade nacional forjada nessa segregação e nessa exploração. Então, nesse sentido, o ponto de vista que prevalece dentro do cenário nacional um ponto de visão, né, da elite. E isso é reforçado a todo momento, né, reforçado na mídia, nos comportamentos, no consumo, em tudo. Mas também há sua oposição. Né? Então, no caso, a elite brasileira, no final do segundo reinado, ele constrói uma visão, né, que é muito aplicada na Europa, é a questão do determinismo social. Então, onde existe uma classificação muito forte das etnias, onde o europeu, né, no caso, estava no topo dessa hierarquia, enquanto as outras classes estavam abaixo. Então, nesse caso, eles trabalham principalmente sobre uma obra né, de um sociólogo chamado Darcy não, do Gilberto Freire, que é a Casa Grande Senzala, trabalha que não houve uma escravidão tão forte, tão pesada, mas sim uma forma de você trazer o escravo para dentro da sua casa. Mas não era assim. Né? Tanto é que esse depoimento, esse tipo de comportamento ainda é reproduzido hoje. Então, no caso, uma pessoa racista, para desvencilhar dessa visão de racista, o que ele fala? Eu tenho até amigos negros. Então, fica bem claro isso. Mas, né, continuando. Mas isso não era verdade. Então, em diversos autores, né, contestaram uma visão que já no século XIX, então pesquisas posteriores reafirmaram a falsidade da ideia de harmonia social da escravidão branda, mostrando que os negros viviam em habitações rústicas e muitas vezes insalubres, exerciam trabalhos pesados ao longo das jornadas, recebiam poucas assistências médicas, comida de baixa qualidade. Então, a sistematização era absoluta, né? Então, a questão da escravidão física, né? Abuso físico, moral, psicológico, sexual, a resistência à dominação frequentemente resultava na repressão brutal, né? Com a humilhação e castigos físicos severos, como muitas vezes levaram à mutilação e à deformação e o desfiguramento ou morte, como assinalou, né, o Leonardo Boff. Né? Então, a história foi escrita pela mão branca. Então, isso já deixa bem claro como é que isso funciona. Então, no caso dos livros de história, nós exaltamos heróis, né? Nós exaltamos personagens brancos. Né? Então, nós deixamos essa parte afrodescendente, mestiça, para fora. Né? Então, isso vai fazer com que a história ela é contada pelos que venceram, e não pelos que perderam os conflitos. Né? Então, a resistência, no caso, nós temos vários movimentos de resistência. Nós temos os quilombos, nós temos a questão, né, de movimentos, né, no caso, as religiões, no caso, os movimentos de você ter a antropofagia cultural, né, da cultura africana, em ser uma religião, né, onde mistura elementos da religião cristã e da religião africana. Então, isso é um ato também de resistência. O negro ele não aceitou essa condição de uma forma passiva. Então, ele também reagiu a essas condições. Bem, então, ao mesmo tempo, né, que desejavam-se branquear a população brasileira, sustentando a teoria da hegemonia miscigenação seletiva,
implementando programas estatais de colonização, a população imigrante europeia. Então, a teoria do branqueamento foi tida como uma verdade científica e foi muito divulgada até meados do século XX. Então, essa ideia positivista, né, de que a humanidade ela parte de um ponto bárbaro para um ponto avançado, positivo, ele pregava uma visão de um determinismo social. Então, no caso, né, existia uma evolução no processo da humanidade. Então, no caso aqui no Brasil, né, houve uma política de branqueamento da sociedade. Então, exterminar a população negra, né, substituir a população negra por uma população europeia. Né? Então, isso foi feito principalmente com a imigração dos italianos, alemães, espanhóis, portugueses no final do século XIX, começo do século XX. Uma tentativa do quê? Que, segundo o próprio imperador, era de branquear a sociedade, ou de transformar a sociedade de uma forma, né, onde a população não fosse mais mestiça, mas uma população de maioria europeia. Então, baseando-se na presunção da superioridade branca, entendendo que a miscigenação como uma saída para, né, tornar a população mais clara, por acreditar que o gene da raça humana prevaleceria sobre as demais, né, que as pessoas em geral procurariam, né, por parceiros mais claros do que elas. Então, no caso, né, começa a se trabalhar essa visão, né, de você ter padrões, os padrões voltados mais à estética europeia. Né? Então, isso construindo uma visão preconceituosa. Então, assim afirmava-se que o branqueamento produziria uma população mestiça sadia, capaz de tornar-se sempre mais branca, então, tanto na cultura, tanto fisicamente. Então, por esse motivo, a ideia da miscigenação era tida como um mecanismo eficaz para a absorção do mestiço e a eliminação, né, do africano. Então, ao longo prazo, os traços da etnia negra na população. Então, a tentativa era bem clara, substituir as populações. Né? Então, isso vai fazer com que esse processo seja, né, construído. Então, o objetivo desse mecanismo não era, né, promover a ascensão social de certas porções de negros e mulatos, nem estabelecer a igualdade racial, mas ao contrário, prevalecer a hegemonia da raça dominante. Então, refletindo o ideal citado, João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional e o único latino-americano a apresentar um relatório no primeiro Congresso Universal de Raças, em Londres, no ano de 1911, chegou a afirmar: bem, no Brasil, né, se viram filhos mestiços apresentarem na terceira geração todas as características físicas da raça branca. Alguns retêm uns poucos traços da ascendência negra por influência dos ativismos, mas a influência da seleção sexual, né, tende a neutralizar o ativismo e remover dos descendentes dos mestiços todos os traços da raça negra, em virtude desse processo de redução étnica. É lógico esperar que no curso de mais de um século de mestiços tenham desaparecido do Brasil. Isso coincidirá com a extinção paralela da raça negra em nosso meio. Então, no caso, essa obra foi apresentada em 1911 dentro de um congresso na Europa. Então, essa era a ideologia vigente naquele período, né, onde a tentativa da população era substituir mesmo, era trocar uma população que eles consideravam menos evoluída por uma população evoluída e mais capaz para o desenvolvimento. E a gente sabe que isso não é predominante, né? Então isso é uma questão a ser sempre abolida. Né? Então, uma imagem que eu acho que é das mais conhecidas, né? A questão de como os negros eles eram trazidos para o Brasil. Então isso, né, é uma questão de chocar. Será que isso é justiça? Será que isso é aquilo que o autor está dizendo? Né? A questão de você tratar o outro, mesmo por conta de uma característica física diferente da sua, de superior ou inferior. Né? Então, a democracia racial ele prega isso. Então, nós temos que levar em consideração vários pontos de vista nesse sentido. Bem, então, o racismo estrutural. Então, a constatação de que, né, mesmo depois da abolição da escravatura em 1888, o negro e o pardo continuavam em situação de inferioridade, justificava-se dizendo que, como haviam sido, né, dissolvidos impedimentos legais para a ascensão, e como no Brasil não havia preconceito, se o sucesso não ocorria, era devido à própria culpa, né, retirando a ideologia racista que vinham do negro como preguiçoso,
degradado moralmente, acesso ao trabalho, ignorante intelectualmente, inferior e incapaz de aproveitar as oportunidades que se abriam. Bem, então, essa é uma visão que é colocada até os dias de hoje, da questão do preconceito estrutural, sobre a questão, né, do caso, do determinismo e a partir, da meritocracia, onde todos são iguais. Qual é o problema? É que mesmo depois de 1888, o negro ele não teve políticas públicas para atendê-lo. Né? Então ele foi jogado na rua. Ele não era atendido pela saúde, não era atendido pela educação, ele não era atendido pela propriedade privada. Então isso vai fazer com que se crie uma visão que não é a realidade. Então, na palavra, do Petrônio Domingues, segundo essa concepção, o negro passaria a conceber a liberdade como o oposto do trabalho. Então, liberdade como o oposto da responsabilidade, liberdade como o oposto da disciplina. Além disso, o racismo científico referenda-se à hipótese segundo a qual tais referências eram mais da natureza biológica do que cultural. O discurso cienticista, isentava os antigos senhores de escravos e o Estado da responsabilidade da situação do negro e ganhou foros, oficialidade, e a sua propaganda por tão eficiente que foi e aceitada, dentro da população negra e mestiça. Então, o discurso foi tão feroz, o discurso foi tão produzido, foi tão elaborado, que isso vai sendo construído, na cabeça da pessoa. Tanto é que se cria aquela imagem, de que para ter sucesso era preciso sair daquela situação de negritude. Então, sair da sua área de comunidade, da sua cultura. A cultura negra ela começa a ser marginalizada dentro desse processo. Então, até 1930, existia um crime chamado de vadiagem. Então, aqueles que não trabalhavam, que não tinham trabalhos, eles poderiam ser presos. Qual é o problema? Que muitas vezes o trabalho ele não era atendido às pessoas. Então, como é que você vai punir isso? A questão da capoeira, a questão da religião, até os dias de hoje, a religião de matrizes africanas, elas são extremamente perseguidas. Então, como é que isso, pode ser tratado como um sentido positivo? Bem, então, com a obra Casa Grande Senzala, o historiador e sociólogo Gilberto Freire, as teorias da democracia racial e a harmonia social foram sistematizadas e ganharam o relevo da reafirmação de uma imagem idílica da realidade brasileira. Então, embora o autor não negasse a existência da violência e da desigualdade, tendia a descrevê-la como uma circunstância não fundamentais, dá mais importância à contribuição do negro e o índio para a cultura e a miscigenação em si, a formação da população como um processo dinâmico, adaptativo, democratizante e não conflitual, que tendia a equilibrar os antagonismos. Então, no caso, o Gilberto Freire, ele trabalha essa visão da Casa Grande Senzala de minimizar esses conflitos, e não há conflito dentro dessa realidade. Então, os conflitos, eles são trabalhados, como uma forma de negar que houve resistências, que o africano ele aceitava a escravidão de uma forma passiva, criando estereótipos que não são verdadeiros. Um outro pensador que vai criticar o Gilberto Freire é o Clóvis Moura, que é um dos filósofos que mais trabalha a questão de ética. Então, para o Clóvis, Gilberto Freire caracterizou a escravidão no Brasil como composta de senhores maleáveis e escravos conformados. Então, o mito do bom senhor. Então, o de Gilberto Freire seria a tentativa no sentido de interpretar as contradições do escravismo como um episódio sem importância, que não teria o poder de anular a suposta harmonia entre os senhores e o escravo. Então, no caso, a obra do Gilberto Freire foi uma tentativa de se gerar uma visão antagônica desses conflitos, que não havia conflitos, mas sim uma relação de boa amizade, trabalhando aquela visão do bom selvagem, que o bom selvagem deveria ser domesticado para viver em grupo. Então, a obra recebeu a consagração instantânea, significativa pela intelectualidade, mas logo também passou a ser criticada como a leitura fantasiosa do passado nacional, enquanto parte dos críticos a entendiam como um projeto utópico de uma sociedade profundamente racista.
né? Então, no caso, né, é como se fosse uma justificativa, um projeto a ser colocado. Então, a questão do preconceito estrutural era algo a ser, né, imposto para a sociedade, e de uma forma tão eficiente que vai passar a ser, não vai ser, né, questionável. Bem, então, durante a ditadura militar de 64 a 85, o mito da democracia racial foi mais uma vez enfatizado, pois o governo entendeu que as lutas contra a discriminação como uma ameaça ao projeto de manutenção da ordem e da paz social e de segurança nacional. Tanto é que existe, né, dentro dessa questão, né, a partir da ditadura militar, né, uma tentativa de reconstruir a história do Brasil, negando os conflitos, negando as questões mais voltadas, né, a esse período de tanta violência contra um grupo social. Né? Então, as manifestações por direitos, entre outras coisas. Então, o manual escolar do superior de guerra incluía, né, os movimentos negros entre os agentes do antagonismo, considerando que poderiam introduzir a ideias subversivas de incitação ao ódio ou racismo no país. Né? Então, no caso, né, durante a ditadura militar, eles colocam que esses movimentos de representatividade africana, ele poderia significar a introdução de um conflito entre os dois grupos. Né? Então, você negar um direito de representatividade, isso não é uma questão de você negar, de você impedir o conflito. O debate ele é importante. O conflito ele é uma parte da mudança da nossa sociedade. E negar esse conflito é negar que houve esse problema. Então, o movimento negro foram vigiados, reprimidos, perseguidos, e após a instituição do Ato Institucional número 5, as reuniões de grupos ativistas se tornaram praticamente impossíveis. Então, no caso, o Ato Institucional número 5, que foi o golpe dentro do próprio golpe, né, que é tão exaltado por alguns pensadores hoje, que tem grupos que defendem o Ato Institucional número 5, ele proibia a organização de grupos. Né? Ainda mais tratando sobre essa visão de subversão. Então, a questão da subversão não é simplesmente você atentar contra a sociedade, é você entrar em discordância, né? De você não concordar com uma ideia que está sendo ventilada né, que não corresponde pela verdade, ou não corresponde com uma verdade histórica. Isso negando também, né, o antagonismo dessas pessoas. Bem, então, né, esses conflitos, né, entre grupos, né, ele deve ser trabalhado e não apenas, né, tratado como uma questão mais, né, uma questão né, de uma ideologia permanente, né, onde o conflito ele é negado. Então essa imagem deixa bem claro que dentro dos rostos, né, dentro da questão dos traumas, das lutas, né, sempre tem aquele que ganha e aquele que perde. E normalmente quem perde, ele tem a sua cultura negada. Então, e atualmente? Então, as teorias racistas, né, sejam puramente ideológicas, sejam camufladas de ciência e penetram na cultura brasileira em ampla escala, não apenas foram tomadas como verdades, né, mas naturalizaram a desigualdade e tornaram difícil de discussão sobre a situação do negro hoje, reforçando as práticas culturais e políticas públicas discriminatórias, além de prejudicarem a forma de uma consciência, né, cultural. Políticas públicas, né, vão ser discriminatórias, além de prejudicarem a formação de uma consciência politizada entre negros, a compensação histórica da cultura da construção de uma identidade própria, enfraquecendo o sentimento de solidariedade, né, de pertencimento dos grupos entre a população negra e, né, dentro desse sentido, né, criando uma desigualdade. Né? Então, o que são essas políticas, né, essas políticas discriminatórias? As políticas afirmativas, de cotas. Então, no caso, né, por que a cota é importante? É para dar condições para que esse abismo social que foi construído durante os 300 anos da escravidão e depois esses 130 anos da abolição da escravatura seja, né, organizado. Mas tem vários discursos que vão minimizar esse sentido, dizendo, mas eu não tenho culpa do que aconteceu 300 anos atrás. Você pode não ter culpa, mas os seus descendentes, os seus antepassados, eles foram beneficiados por isso. Mas eu sou um branco pobre, mas assim, qual é a maioria da população pobre? Uma estatística bem clara, né? Então, qual é a composição dessa população? Né? Então, ainda hoje, a ideia da existência de uma democracia racial no país é largamente disseminada. Segundo José Bernardino,
não constitui nenhuma novidade dizer que uma significativa maioria dos brasileiros reconhece como misturados, né? Assim como valorizam essa mistura. O que ocorre quando ressalta a valorização dessa mestiçagem é que há uma confusão da mistura racial no plano biológico com as interrelações raciais no sentido sociológico. Supondo que a primeira ocorreu sem conflito, sugerem que as últimas, né, também existiram sem conflito. Então, nessa questão, né, de que quando nós trabalhamos essa visão da democracia racial, que a formação do povo brasileiro, parece que não houve conflito, não houve resistência, não houve embate, não houve conflitos. Então, isso vai fazer com que pareça que a miscigenação foi feita de uma forma consentida. E, na verdade, não. Né? Então, muitos desses mestiços foram concebidos a partir de violência sexual e violências entre essas pessoas. Então, não houve consentimento. Então, quando a gente nega a violência da concepção, nós vamos negar também o resultado, dizendo que o preconceito, ele não existe. Né? Então, a questão de que a parte biológica ela não deve ser entendida como um sentido sociológico. Lógico, existem vários benefícios da miscigenação, da parte biológica, física, mas da parte sociológica, o preconceito, a questão da miscigenação é muito pesada, né? Levando em consideração que a cultura negra sempre é ela é a marginalizada, ela é deixada de lado, ela não é, né, considerada como algo proveitoso. Bem, então, em outros indicadores de acesso à saúde, à educação, renda, emprego e outros reforçam a existência de uma ampla desigualdade de oportunidades e da realidade no Brasil, tornando insustentável o mito da mitologia racial. Então, a questão, né, da visão de que a questão de acesso à educação, à renda, a emprego, então isso vai fazer com que isso seja bem claro. Né? Então, existem dados, né, dos censos, né, que dizem isso, que em torno de 66% da população negra vive em favelas. Então, em São Paulo, né, no censo de 2016, 70% das pessoas que vivem nas favelas eram negros e pardos. Então, segundo o IBGE, em 2016, a taxa de analfabetismo entre os brancos era de 4,2%, onde os negros e pardos eram de 9,9%. Então, o dobro. Né? O rendimento médio de todos os trabalhos eram de 2.814 para brancos, enquanto os para negros é de 1.606, né? E para pardos, 1.570. Né? Então, nós temos essas distinções aí de renda também. E das crianças de 5 a 7 anos que eram obrigadas a trabalhar, né, 35,8% eram brancos e de 63,8% eram de negros e pardos. Então, a taxa de desemprego entre os brancos era de 9,5% e de negros era de 14,5%, né, de pardos 14% e de 13,6% de negros. Então, isso deixa bem claro, né, os índices, né, dessa questão de que a desigualdade social ela é muito mais presente dentro da comunidade de negros e de pardos. Né? Então, essa questão da desigualdade ela é bem latente dentro desse sentido. Bem, então, uma pesquisa do IPEA mostrou que o Brasil, né, de cada 7 indivíduos assassinados, 5 são afrodescendentes. Então, o estudo disse ainda que se é verdade que as profundas desigualdades sociais existentes no país estão por trás de muitos desses dramas, como as cidades, partidas as diferenças da letalidade entre pobres e ricos, entre negros e não negros. Por outro lado, a questão social não esgota na explicação das gritantes diferenças das vitimizações violentas que acometem mais a população afrodescendente e reflete, em parte, o racismo ainda prevalecente, né, no país. São comuns, né, no populário brasileiro, piadas dito, né, de índoles racistas, reforçando a discriminação e a marginalização, perpetuando o estereótipo da criação de uma impressão de que o racismo é apenas uma brincadeira. Então, nós temos todo esse contexto. Então, o negro, né, como ele está mais, né, como ele é menos atendido pelo Estado, então o drama é cada vez pior e ainda existe propaganda contra esses dados, né, piadas,
né, expressões estereóticas sobre esse pensamento. Né? Então, no caso, né, a estrutura da igualdade racial promulgada no ano de 2010, né, visou coabir a discriminação racial e estabelecer a política para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos raciais. A legislação complementa, né, a política pública de cotas raciais, conseguiram avançar aos poucos em questão da desigualdade, mas ainda há muita resistência da aceitação da generalizada de que o Brasil é um país racista. Né? Então, muitas literaturas ainda negam o fato de reverberar antigas ideias de que o racismo no Brasil é mais suave e benigno do que em outros países. Então, para Mateus Ávila, né, o mito da democracia racial é uma ideia que acaba por maquiar uma realidade social altamente racista, excludente, né, conflitante e discriminatória, além de aprofundar as raízes da estratificação social injusta, legitimando a desigualdade social no Brasil. Então, no caso, né, existem várias visões que vão contra as políticas públicas de cota, né, sobre essa questão de que com a política de cota se aumenta o preconceito. Na verdade, não, estamos corrigindo erros que foram feitos há 300 anos. Né? E se não houver essa correção, não haverá igualdade social e nem justiça racial. Então, para Ronaldo Salles Júnior, o mito da democracia racial é um mecanismo ideológico que reproduz a relação racista cristalizadas e impedindo que ocorra um debate público esclarecido, né, e imparcial sobre o racismo. Segundo Fernando Ferreira, né, então nós vamos ver um trecho aqui, então o nosso racismo, né, combina a inclusão com a exclusão social. No esporte, na música, no corpo da lei, conseguimos proporcionar alguma inclusão, mas se verificarmos a estatística sobre lazer, trabalho ou nascimento, o cenário é desanimador. Né? Então, qualquer estrangeiro que entrar em um clube privado, teatro de elite, restaurante de luxo, conseguirá notar a colaboração mais branca das pessoas nesses locais, né? Então, eles estão ali mais presentes. Nós estarmos inseridos no processo de naturalização dessa discrepância, né, quase não reconhecida entre diferenças. Então, ademais, né, o fato de que ainda, né, discutirmos se há ou não racismo no país indica a nossa falta de vocação para compreender a nossa história. Afirmar que não somos racistas não é ironia, é ideologia. Né? Então, essa questão, né, de pregar que o racismo no Brasil ele deve ser desconstruído a todo momento, policiado a todo momento, né, analisado a todo momento. Né? Então, né, assim, dos símbolos que foi criado nesse ano, a questão, né, que surgiu desse ano, que foi o símbolo do George Floyd, mas muitas vezes o que nós vemos lá fora, nós não conseguimos trazer para dentro. Né? A questão de valorização desse processo dentro do Brasil, de luta de igualdade para todos. Bem, então, a equidade e o equilíbrio, né, que nos leva à igualdade. Então, dentro dos mais diversos argumentos apresentados aqui no Brasil, né, o problema da desigualdade social apresentada no Brasil é fruto de 300 anos de escravidão, que mesmo após a abolição, os libertos não foram atingidos por nenhuma política pública que não tivesse seus direitos básicos negados. Então, atualmente, algumas medidas são tomadas, mas o preconceito estrutural se faz muito fixo em nossa formação como sociedade. Então, assim, surgem discursos que buscam negar a necessidade de se ter condições, né, para que esse abismo social seja diminuído. Então, é importante a gente frisar esse contexto. Né? Então, para a gente terminar aqui, né, então, deixar uma frase do Martin Luther King, né, que pregava o seguinte: eu tenho o sonho de ver meu filho julgado por sua personalidade e não pela cor da sua pele. Né? Então, essa frase do Martin Luther King, ela tem muito a nos ensinar, né, sobre o contexto da busca pela igualdade. Bem, então, aqui, dentro desse contexto, né, do Dia da Consciência Negra, acho que, né, é importante nós conversarmos, né, nós discutirmos sobre isso, a importância da participação da população afrodescendente nesse debate. Então, é mais assim, é importante que todos pensam, que todos trabalhem para essa democratização de uma forma geral, não apenas fictícia, como é colocado por vários momentos. Então, lógico,
representatividade. Quanto mais negros nos cargos de governância, nos cargos de representação, é muito importante para que haja verdadeiramente essa democracia racial. Bem, gente, então, agradeço a todos. Né, quem puder curtir, né, essa iniciativa, tiver alguma dúvida, sugestão para algum tema que nós possamos discutir daqui para frente, né, eu estou aberto a fazer esse tipo de debate. Bem, então, agradeço a todos e até o próximo tema da próxima semana. Muito obrigado e até mais.